ministração de hoje é deserto. A gente vê que deserto no grego significa lugar onde se clama. Só que é muito comum nós passarmos pelo deserto e ao invés de clamar ao Senhor, né, para nos ajudar a passar por ele, para nos equipar, nos preparar para passar por esse deserto, a gente só faz reclamar, murmura e tantas outras coisas e começa a questionar a Deus, né, os porquê que a gente está passando pelo deserto, porquê que a gente está naquela situação. E não é tão diferente assim de quando Deus libertou, né, o pessoal do Egito e eles começaram essa caminhada, né, no deserto, dessa libertação, né. E às vezes a gente lê as passagens, né, onde eles começam a reclamar de tudo que Deus oferecia para eles, Deus dando o melhor para eles, as sandálias não se desgastavam, né, as roupas não se desgastavam, Deus mandava o maná para eles, sabe, supria tudo aquilo que eles necessitavam, supriam todas as necessidades deles, e ainda assim eles reclamavam por estar passando pelo deserto. E quando nós olhamos para isso, a gente olha, nossa, esse povo é muito ingrato, né? Esse povo não sabe ser grato por aquilo que Deus está dando, o povo não sabe ser grato por, mesmo eles estando no deserto, Deus está ali suprindo as necessidades deles. Só que na verdade, a gente muitas vezes, na nossa caminhada, a gente faz o mesmo e não percebemos. Percebemos o que o outro faz, né? Quando nós lemos na palavra sobre isso, mas não olhamos para nós mesmos e vemos que a gente faz isso e talvez fazemos isso todos os dias. Deuteronômio 8, do 2 ao 3 diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A gente vê aqui que deserto também é um lugar de provação, né? Deus, ele fala que ele provou, né, aquele povo para saber o que estava no coração deles, o que estava ali, né, dentro deles. E a gente vê que a todo tempo, quando havia algum descuido, deixavam eles sozinhos, eles já começavam a adorar outros deuses, já começavam a procurar outros ídolos para adoração, construía ídolos para adoração, sabe? Então era um povo que, na verdade, o coração deles não estava ali, sabe? Clamando a Deus durante o deserto. Era um coração que não estava ali, sabe? Entregue ao Senhor e obedecendo aos mandamentos, né? Então eles passavam pelo deserto, Deus encontrou o que estava no coração deles e viu que eles não estavam guardando aquilo que o Senhor estava falando para eles, né? E quantas vezes a gente passa pelo mesmo e estamos vivendo alguma situação ruim, a gente começa a reclamar, a questionar a Deus, estamos passando por algo ruim, a gente já quer abandonar Jesus, já quer abandonar a Deus, já não quer seguir mais, já quer, tipo, culpar a Deus por aquilo que a gente está passando, quer culpar a Deus pelos nossos problemas, culpar a Deus pelas nossas aflições, culpar a Deus pelo deserto. Só que na verdade a gente não deve fazer isso, a gente deve clamar a Deus, clamar ao Senhor. Deus estava com o povo, né, durante todo o deserto, mas eles não conseguiam enxergar isso. E várias vezes, né, eles se arrependiam, né, de ter desobedecido ao Senhor, aí voltavam a agradecer, a adorar a Deus, mas lá na frente já caíam de novo e começavam a se prostrar a outras coisas, a reclamar de novo. Então, assim, vivia um ciclo vicioso, né, onde eu agradeço a Deus, acontece alguma coisa, eu começo a reclamar, aí eu vejo que Deus está comigo, aí eu me arrependo e começo a agradecer, depois eu volto de novo para esse ciclo, sabe? De reclamar, de não agradecer, de questionar a Deus. E de não entender que o Senhor está conosco no meio do deserto. Porque somente pela força de Deus, né? Somente com o Senhor a gente consegue passar pelo deserto e não só passar, né? Mas suportar o tempo que a gente está dentro do deserto. Então a gente tem que entender que Ele está conosco sim no deserto. E a gente vê que várias pessoas na Bíblia passaram pelo deserto. Várias pessoas passaram por situações difíceis e a gente vê exemplos claros de provação do Senhor na vida deles e de pessoas que
não reclamaram, de pessoas que obedeceram aquilo que Deus estava pedindo, obedeceu aquilo que Deus estava falando naquele momento com eles, obedeceu os mandamentos e seguiu, sabe, grato ao Senhor. Um exemplo muito comum e conhecido é o exemplo de Jó. A gente vê Jó passando por uma provação enorme, um deserto enorme, né, de perder sua família, perder tudo aquilo que tinha, de ser questionado, né? De falar que ele estava perdendo tudo porque ele estava em pecado. E ainda assim, Jó permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu ali, confiando naquilo que Deus estava fazendo, né? A gente vê em Jó 1, do 8 ao 12, dizendo assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. Te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então a gente vê aqui Satanás, né? Falando que Jó só estava ali seguindo a Deus e só estava sendo esse homem, né? Irrepreensível, íntegro e temente a Deus, que evitava o mal porque Deus estava abençoando ele. Então estava tudo bem, né? Se ele tem tudo, então ele tem muitos motivos para ser grato a Deus, né? Se ele tem tudo, não tem o que reclamar, o que murmurar. Então Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, naquilo que ele tinha, para ver se Jó, né, ia reclamar ou iria abandonar Deus, ou se não ia ser mais temente ao Senhor. Só que Satanás, ele quebrou a cara, porque Jó, ele continuou sendo temente ao Senhor. Ele continuou seguindo ao Senhor. E às vezes a gente tem que se analisar dessa forma, sabe? Se colocar no lugar de Jó. Será se Deus tirar tudo de mim, permitir que Satanás toque na minha vida e tire tudo aquilo que eu tenho, será que ainda eu vou ser temente ao Senhor? Será que ainda eu vou continuar minha caminhada com Jesus? Será que ainda eu vou querer obedecer ao Senhor? Ou vou abandonar, vou me revoltar, vou me rebelar contra o Senhor? Será que se Deus tirar tudo hoje da minha vida, tudo aquilo que eu considero precioso, tudo aquilo que eu amo, tudo aquilo que para mim é muito importante, será que se Ele tirar tudo isso hoje, será que ainda eu vou seguir ao Senhor? Será que ainda eu vou ser temente a Ele? É algo que a gente deve, sabe, se analisar e ver onde que está o nosso coração e ver onde que está, sabe, a nossa entrega. Será que a nossa entrega ao Senhor é por aquilo que Ele tem nos abençoado? Será que a nossa entrega ao Senhor é por aquilo que Ele tem nos dado diariamente? Ou será que a nossa entrega ao Senhor, sabe, é por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos oferecer? Deus, Ele pode nos oferecer muitas coisas, mas é muito melhor segui-lo e temê-lo por aquilo que Ele é, do que pelas coisas que Ele pode nos dar. A gente vê que Deus, Ele também provou a Abraão quando pediu Isaac. Isaac, né, era tudo para Abraão, filho da promessa, né, algo que ele anseiava muito, que ele esperou muito por isso. E ainda assim, a gente vê que Abraão, ele não questionou a Deus e não se rebelou contra Deus, ele não murmurou. A gente vê, né, em Gênesis 22, a gente vai ler o versículo 1, que diz: E aconteceu que depois dessas coisas, que Deus provou Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então, assim, Deus, ele provou Abraão e Abraão não questionou, não reclamou. E esse foi um deserto para Abraão, assim como as coisas que passaram com Jó, que Jó passou, também foi um deserto para ele. Foi uma provação. E a gente vê que ambos, né, passaram nessa provação, ambos foram testados e passaram nesse teste. Então, queria que você analisasse a sua vida. Será que você tem passado nos testes que o Senhor tem te permitido viver, passar? Será que você tem sido reprovado ou aprovado nesses testes? Será que você tem tido êxito, sabe? Ou tem fracassado nesses testes? É algo que a gente deve se autoanalisar e ver como nós temos vivido. Nós temos vivido com pessoas que reclamam, ou pessoas que entendem que naquele momento é o momento de passar pelo deserto e que não importa o que se passa naquele deserto, o importante é que o Senhor está ali. E se o Senhor está ali, vai ficar tudo bem.
Se o Senhor está ali, Ele vai me fortalecer para passar por esse deserto. Se o Senhor está ali, eu vou ser realmente preparado, né? E preparada para passar por aquele deserto. Mas sozinhos a gente não consegue passar. E mais do que isso, né? Algo que era para demorar pouco tempo, talvez demore muito mais pela falta de entender, né? Aquilo que o Senhor quer através desse deserto. E a gente vê que o deserto, ele não é um lugar que Deus lhe preparou para a gente viver, para ficar ali, né? Um lugar de morada. Mas é um local de passagem. Só que pelo fato de a gente reclamar tanto, murmurar tanto, talvez você esteja morando, sabe, nesse deserto. Talvez você esteja fazendo esse deserto uma morada, um local onde você tem morado tanto tempo e precisa sair disso. Você precisa sair desse deserto. Precisa entender o que o Senhor quer de você. Você precisa entender que o Senhor está com você e precisa entender que você precisa ser grato até no meio do deserto. Até passando pelas dificuldades, até passando pelas aflições. O deserto não é um lugar que Deus preparou para vivermos, mas é um local de passagem. Ele é considerado um período de preparação em que Deus nos aperfeiçoa e nos capacita para algo melhor que Ele tem para nós. E a gente vê isso, né, com o povo que Ele tirou do Egito. Eles passaram, né, por esse deserto e tudo mais, e tinha a promessa, né, de chegar nesse lugar muito melhor, que era a terra prometida. Só que às vezes se foca tanto, né, por estar ali naquele deserto. Meu Deus, tô num deserto. Meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, eu não mereço estar aqui. E começa a reclamar, questionar. E esquece de ver o que está, sabe, à frente desse deserto. Esquece de ver a promessa que está, né, após o deserto. Então nós precisamos confiar naquilo que o Senhor fala. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor prometeu para nós, para depois que a gente passe o tempo, né, de Deus, para a gente passar por esse deserto. Deus, ele sabe o tempo que a gente deve permanecer ali. Deus, ele sabe o que vai ser tratado em nós, né, por meio desse deserto. Deus, ele sabe o que vai ser aperfeiçoado em nós através desse deserto e o que ele vai preparar para nós, sabe, após passar por esse deserto. Então a gente tem que confiar que Deus, ele sabe de tudo e que o deserto não é por acaso, sabe? Existe propósito também em meio ao deserto, existe propósito também nos momentos difíceis, nos momentos de provações, nos momentos que a gente pensa, né, que não deveríamos viver ou passar, mas nada foge do controle do Senhor e Ele é soberano e Ele está no controle de tudo e a gente deve ter essa confiança. E a pergunta é, onde está, né, o nosso coração? Onde está o seu coração? Às vezes o nosso tesouro está no que Deus pode dar, mas não em quem Deus é. E a gente fica nisso, sabe? Se tá tudo bem, eu não tô pelo deserto, então glória a Deus, não tô passando pelo deserto, então eu sou ali grata ao Senhor, estou vivendo para o Senhor, me entregando, não vou abandoná-lo. Mas quando eu entro no deserto, eu mudo tudo isso. Já deixo a ingratidão me dominar, já acho que Deus não está comigo, já acho que Deus me esqueceu, que Deus não é Deus na minha vida, sabe? Só que isso faz a gente seguir a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Se tá tudo bem, eu sigo a Deus. Se não tá tudo bem, eu não sigo a Deus. Se eu estou vivendo na terra prometida, eu sigo a Deus. Mas se eu estou vivendo no deserto, eu não sigo mais a Deus. Se eu estou na terra prometida, eu sou grata ao Senhor. Mas se eu estou no deserto, eu não sou mais grata ao Senhor. E não deve ser assim. A nossa gratidão ao Senhor não deve ser condicionado àquilo que Ele nos dá ou o lugar que nós estamos, sabe? A gente deve ser grato ao Senhor a todo tempo, a gente deve glorificar o Senhor a todo tempo. Tem uma parte na parábola do semeador, em Lucas 8:13, que diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então, você tem perseverado, né, quando você ouve a palavra do Senhor, ouve aquilo que Ele tem para sua vida, ou você tem desistido quando vem as dificuldades. Você tem desistido quando o deserto bate na sua porta, quando é a hora, né, de você ali fazer esse processo de passar pelo deserto. Independente, né, de qual lugar você esteja hoje, né?
independente de qual lugar ou quanto tempo você esteja nesse lugar. Se você está passando pelo deserto, há um propósito. Se você está no deserto, há um propósito. Então, assim, não faça tardar esse tempo seu no deserto, sabe? Que você passe pelo deserto, mas pelo tempo do Senhor. Então, não reclame, não murmure, não faça questionamentos ao Senhor, sabe? Ou não ache que você não mereça passar pelo deserto, porque a palavra própria fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e se é todas as coisas, é todas. Então, até o deserto coopera para nós. Então, a gente tem que entender isso e entender que o deserto realmente não é esse lugar onde a gente deve morar, não é um lugar para se viver, mas para passar. É uma passagem apenas. Então, se você tem morado no deserto, talvez hoje, né, seja o dia de você acordar e falar assim, eu preciso sair daqui. E começar a clamar ao Senhor, né, como é o significado de deserto. Lugar onde se clama. Você tem clamado ao Senhor no deserto, você tem pedido a misericórdia dele, você tem pedido o fortalecimento dele, tem pedido a força dele diariamente, tem clamado pelo maná dele, né? Clamado pelos suprimentos e as provisões do Senhor, ou você tem apenas se atentado a reclamar e a murmurar. Se isso tem sido, né, o seu clamor, um clamor de murmuração, de ingratidão, de reclamação, mude isso hoje. Clame ao Senhor da maneira certa. Clame ao Senhor de uma maneira que realmente vai surtir efeito na sua vida, que realmente vai ter uma mudança na sua vida. E também se atente, né, ao que o Senhor quer te ensinar através desse deserto. O que o Pai quer te ensinar através desse deserto. O deserto nos trata muito. Os momentos difíceis, as dificuldades, os problemas, situações que são muito pesadas, que a gente pode considerar como deserto, eles nos tratam muito. E Deus, ele sempre quer nos mostrar algo através daquilo, sabe? Deus sempre quer que a gente tire alguma lição daquilo e aprenda, sabe? Tire algum aprendizado. Então, que você venha ser grato quando passar pelo deserto. Que você venha clamar ao Senhor da maneira certa. E que o deserto venha te tratar. Venha mudar aquilo que o Senhor quer que você mude. E venha te moldar, sabe? A cada dia mais, que você continue temente ao Senhor, assim como Jó continuou, que você continue obedecendo, assim como ele continuou, que você continue sendo íntegro e íntegra, assim como o Senhor, como Jó foi para o Senhor, e continue sendo confiante quando Deus te pede algo e te prova, né, ao entregar esse algo, assim como Abraão foi ao Senhor. Então, que você venha passar pelo deserto e venha sair dele fortalecido e venha sair mais maduro. E Deus, ele tá com você no deserto. Você não está sozinho, você não está sozinho no deserto, ele está com você. Então, faça disso uma verdade no seu coração, faça disso real, sabe, na sua vida, porque isso é real. Ele está com você no deserto. Deus abençoe. O deserto não é um lugar de viver, não é um lugar de morada, de passagem. Então, tá na hora de você passar por ele e chegar onde Deus quer que você chegue. Deus abençoe. Ótimo domingo a todos. Grandes coisas são